Será se você tem ideia da minha história? Provavelmente não. E a partir de hoje eu vou compartilhar aqui com você um pouquinho mais sobre mim para vocês verem como foi o meu processo de descortinar. Quem sabe ele também te inspire, quem sabe ele também traga uma inspiração e uma confiança para você se abrir para as mudanças que estão pedindo passagem aí em você. Vou começar hoje aqui falando sobre quem eu era. Patrícia Oliveira, de muitos anos atrás. Tem gente que me conheceu lá nessa época e que hoje me encontra, nem me reconhece, porque eu sou uma pessoa completamente diferente. Não no aspecto físico, porque no físico eu ainda sou bem parecida. Claro que melhorando com o tempo. Eu sinto isso, que eu estou muito mais bonita do que eu era antigamente. E eu fico muito feliz com isso, porque a idade cronológica não tem esse efeito em mim. Mas quem eu era? Eu gosto de dizer que eu passei por metamorfoses ambulantes ao longo desse meu tempo de vida. Desse meu eu aqui que vocês reconhecem como Patrícia Oliveira. Eu nasci em uma família com uma situação financeira que tinha recursos mais limitados. A gente não passava necessidade, mas os recursos eram limitados. Não tinha muitos momentos de lazer, tinham alguns, mas foi uma infância feliz, foi uma infância com muito amor, foi uma adolescência também cercada de muito amor, mas sempre tendo que ir atrás dos meus objetivos. Eu não queria ter aquela realidade limitada que eu visse alguma coisa que eu desejasse comprar. Ai, não posso porque a prioridade é pagar a aulinha de inglês, porque o inglês é importante para o seu futuro. Ah, isso aqui, se a gente comprar, vai faltar para colocar o piso naquele quarto da casa. Era nessa proporção. E ok, então eu sempre desenvolvi em mim aquela visão de eu tenho que fazer por onde para ter uma situação melhor, que eu olhe para alguma coisa, eu posso me dar. E eu comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 14 anos quando eu comecei a fazer estágio no Banco do Brasil. E não parei mais de trabalhar e trabalho até hoje, e eu sinto que o trabalho de verdade dignifica. Só que a minha visão a respeito do trabalho foi mudando ao longo do tempo, e eu vou chegar lá para você. Eu sempre fui uma pessoa muito um raciocínio muito rápido, muito mental, muito lógica e muito cética. Embora eu tenha sido criada numa família muito religiosa, uma família católica, frequentante, atuante, eu, por alguns anos da minha vida, também tenha frequentado e gostado daquilo, mas com o tempo, perguntas que eu tinha não eram respondidas porque tudo era um mistério da fé e esses mistérios sem respostas, aquilo batia no que eu entendia que era com o meu raciocínio muito apurado. Depois eu entendi que não era isso, eu já estava pronta para descortinar outros mistérios da criação. O tempo passou, eu fui estudando, fui conseguindo estágios em grandes empresas pelo meu próprio esforço e aquilo me trazia mais motivação de continuar estudando mais, porque eu ia fazer diferença. Eu me formei em administração de empresas, eu estagiei uma multinacional que era dificílimo você conseguir um estágio e eu lá consegui, muito feliz com o meu empenho, com o que estava vindo para mim. Só que eu também era aquela que eu até conseguia as coisas, mas tinha que ter assim um esforço hercúleo para eu conseguir. O trabalho que eu consegui lá com 14 anos, sendo menor aprendiz, nossa, eu passei no processo seletivo e aí não davam resposta, as pessoas sumiam. Assim, no último dia é que eu soube que eu tinha sido selecionada. Quando eu consegui o estágio na multinacional, que era dificílimo, nossa, passei por algumas etapas, todo mundo dizendo que estava gostando muito de mim, que o meu inglês era bom, parecia que eu tinha até morado fora, e eu não tinha morado fora do país. E ninguém me respondia, ninguém me respondia. No último dia também eu recebi a informação que eu conseguia. Então, assim, sempre foi tendo uma história ali de recompensa pelo esforço, recompensa pelo sacrifício.
Ah, eu ficava feliz, tá vendo? Comigo tudo tem que ser difícil, comigo tudo tem que ser assim, até parecer que não vai conseguir, porque aí vem e eu consigo. E era assim que eu funcionava, era dessa maneira. E ok, passei numa universidade federal, na época também era dificílimo, até porque eu tinha estudado em escola pública, e eu tinha feito um segundo grau normal, que a gente chamava, eu fiz um segundo grau especializado para dar aula para para ser professora, né? Fiz magistério, acho que é esse o termo que usava. Então, só que eu não me identifiquei com nada daquilo, não tinha nada a ver comigo. Eu fiz aquilo porque a escola que eu queria ir, meus pais não tinham condição de pagar no meu segundo grau. Então vai para aí mesmo, faço aí mesmo, seja o que for. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu não tinha um monte de matérias que eram importantes para passar no vestibular. Paguei para mim, porque eu já trabalhava, paguei para mim um ano de cursinho pré-vestibular e passei em faculdade federal. Foi assim um feito, meu ego ficou muito satisfeito e mais ali o esforço, mas passei assim, naquele sacrifício. Tinha umas que eu ficava contando os pontos, se eu ia conseguir, se não ia conseguir. E no final eu consegui, nossa, finalmente eu entrei em uma faculdade federal e foi incrível, não tinha cota, não tinha nada, era o meu esforço, olha que lindo e que maravilhoso, olha como o esforço era muito endeusado na minha história. Passei para a faculdade, consegui o estágio na multinacional, achava o máximo aquela vida de multinacional que tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Nessa época eu já não me identificava mais com a religião que eu frequentava e aí eu fui um pouco me afastando, mas ainda com muita culpa porque eu ainda via aquilo como uma forma de eu me conectar com Deus, como se fosse a única possibilidade, não, como eu poderia não estar mais me identificando ou gostando daquilo, e como é que eu ia ter contato com Deus, com o divino? Poderia ser até uma coisa errada, algum pecado que eu estivesse cometendo. Era assim que eu funcionava. E aí no estágio, estava acabando o meu estágio na multinacional, eu triste porque não abria nenhuma vaga para eu ser efetivada, embora os meus gestores adorassem meu trabalho, porque eu era super dedicada, né? Extremamente CDF, como a gente chamava assim, quem fica lá, né? Dando as respostas imediatas e certas e tudo. Essa era eu. Quando faltavam 2 semanas para o meu estágio acabar e eu assim chorando já porque, nossa, não vou ficar, não vou conseguir, né? Surgiu uma vaga numa outra área e aí eu passei por um processo, né? No meu último dia de estágio, eu consegui fazer entrevista e ser efetivada numa outra área. Percebem como isso era um padrão meu? Sempre ali quando parecia que não ia dar, eu ia e conseguia, eu ia e conseguia. E eu achava que isso tudo era assim. Era minha sina, então tá tudo certo. São os mistérios da fé, são os desígnios de Deus. Eu tinha que acatar aquilo e só fazer a minha parte, que era ficar estudando, trabalhando e correndo atrás, e que estava tudo maravilhoso como estava. Chegou um tempo que aquela vida de multinacional começou a não fazer mais sentido para mim. Não tinha qualidade de vida naquilo, então eu comecei a me abrir para outras coisas, fui procurar um emprego público, porque lá sim eu tinha hora para chegar, hora para sair, fui trabalhar numa grande empresa do ramo energético, senti uma diferença muito grande da multinacional para a empresa pública, né? Eu sentia que as pessoas, sei lá, tinham uma outra forma de funcionar, então fiquei, será que eu fiz uma boa escolha? Enfim, com o tempo fluiu, eu fiz amigos, entrei, comecei a frequentar uma outra religião que respondia mais os meus questionamentos, fui fazer parte da doutrina espírita e fiquei como médium da doutrina espírita por alguns anos. Eu achava que eu não tinha nenhuma sensibilidade, nada disso, mas eu ia porque eu gostava, porque respondiam coisas que a minha outra religião não me respondia, então eu ficava mais à vontade. Eu comecei a ter contato com essas coisas do lado de lá. Eu era muito cética, então meu ceticismo começou a ser quebrado quando eu entrei para a doutrina espírita, e foi um processo de muito aprendizado nisso tudo. Gente, eu era tão cética que quando alguém falava para mim, nossa, fulano
tem sonhos premonitórios, fulano consegue sentir quando alguém... Aí eu, você ainda acredita nessas coisas? Me admira você, tão inteligente e caindo num papo desses. Eu era assim. Eu era assim, mas na verdade, o que que era tudo isso? Era um medo muito grande do desconhecido. Sim, eu trazia muitas coisas de crenças que eu tinha na minha história, né? Pela religião que eu tinha passado, da forma que eu fui criada, dos grupos que eu fazia parte, né? Todo mundo tinha muitas crenças nesse sentido, eu absorvia aquilo tudo fora do que eu já trazia na minha bagagem de ser. Só que com o tempo isso foi ruindo, né? Isso tudo não fazia mais sentido para mim, eu comecei a ficar curiosa com o outro lado, com o além de tudo isso. Quando alguém falava para mim, porque fulano, nossa, fulano joga um tarô e pessoa não sabe nada da minha vida e falou tanta coisa, ao invés de eu já debochar e ficar cética e fazer alguma crítica, eu já ficava mais pensativa. Ué, mas será se isso é possível mesmo? Será? Se alguém tem essa permissão, que eu achava que as pessoas não tinham permissão divina para isso. Será que não tem que ser uma pessoa muito diferenciada? Será que um ser aqui pode fazer isso? E aí também eu tinha as minhas novas crenças por conta da minha nova religião, né? Mas na minha nova religião eu fui identificando que a gente poderia ter umas capacidades sim, mas que aquilo ali a gente tinha que usar para pagar karma. Eu comecei a entender um sentido de karma que era só expiação. Então, se alguém tinha algum atributo ou muitos atributos, aquilo ali, na verdade, era uma sentença de tanto mal que alguém já tinha feito e que tinha ali aquela oportunidade de aliviar os seus karmas. Olha só como eu já estava. Já tinha saído do ceticismo total, mas aí estava na culpa, mas já me permitindo perceber que existiam coisas que antes minha mente lógica não conseguia assimilar, mas com muito medo de tudo isso. E essa história continua, que eu vou te contar como é que foi o meu processo a partir daí. Fica ligada aqui.